Depois de todas as tentativas falharem, Davi se viu diante de um silêncio que pesava mais do que qualquer batalha que já enfrentará. Urias, com sua integridade inabalável, havia caminhado na direção oposta de tudo que o rei precisava para encobrir a verdade. E cada recusa do soldado fazia a sombra do erro de Davi crescer ainda mais dentro dele. Era como se o palácio, tão grande e majestoso, começasse a revelar seus cantos escuros. Davi andava de um lado para o outro em seus aposentos, sentindo o peso de um dilema que ele mesmo havia criado. A cada passo, a culpa parecia falar mais alto. A cada pensamento, a verdade parecia querer romper o silêncio. Foi então que, movido pela pressão e pela tentativa desesperada de controlar as consequências, Davi tomou uma decisão que jamais teria imaginado tomar. Uma decisão que carregava mais peso do que qualquer espada, qualquer batalha ou qualquer confronto militar. Ele chamou um escriba. E ali, sentado, com a luz de uma lamparina tremendo sobre a mesa, Davi escreveu uma carta dirigida a Joabe, comandante do exército. As palavras que traçou no pergaminho eram simples, diretas e trágicas. Instruía que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, no lugar mais perigoso, no ponto onde o conflito era mais intenso. E quando o combate estivesse mais acirrado, Joabe deveria recuar, deixando Urias exposto. Era uma ordem que carregava o peso do destino, como se cada letra fosse uma sentença. O mais duro era que a carta foi entregue nas mãos do próprio Urias. Sem saber, ele carregava o pergaminho que selaria sua história. Segurava a mensagem que decidia o seu futuro, e mesmo assim caminhava com a mesma lealdade de sempre. Sem desconfiança, sem dúvida, sem imaginar que ali estava sendo escrito o capítulo mais triste de sua jornada. Davi observou Urias partir, e talvez, naquele instante, mesmo que ninguém pudesse perceber, o rei tenha sentido algo dentro de si se partir também. Não era apenas uma ordem militar. Era uma escolha que revelava até onde o medo e a culpa podem levar um homem quando ele tenta esconder a verdade. Enquanto Urias se afastava pelo pátio do palácio, carregando a carta em silêncio, Davi permaneceu imóvel. A lamparina tremeluzia, projetando sombras nas paredes. Sombras que pareciam sussurrar que, a partir dali, nada mais seria como antes. A decisão estava tomada, e o destino de Urias estava selado, não pela guerra, mas pela mão de um rei que, naquele momento, tinha se deixado levar pelo caminho mais escuro que um coração pode seguir. Quando Urias voltou ao campo de batalha, levando nas mãos a carta que carregava seu destino, ele não imaginava o peso que aquele pergaminho tinha. Seguiu firme, como sempre fazia, com a lealdade de um soldado que confiava plenamente em seu rei. Enquanto isso, no palácio, Davi esperava, não com esperança, mas com um silêncio pesado, como quem sabe que deu um passo do qual não há retorno. No campo de guerra, Joabe recebeu a carta. Ao ler as instruções, seu rosto permaneceu sério. Ele era um comandante experiente e entendia que aquela ordem não era comum. Mesmo assim, como militar leal, cumpriu o que havia sido escrito. No dia seguinte, posicionou Urias no lugar onde o combate era mais intenso, onde a batalha consumia os soldados com violência e rapidez. Urias lutou com coragem. Não recuou, não hesitou. Permaneceu ali como sempre fizera, com honra. E foi nesse cenário, cercado de tensão e poeira, que sua vida chegou ao fim. Ele caiu lutando, sem nunca saber que sua morte havia sido decidida muito antes de o primeiro golpe ser desferido. Quando a notícia finalmente chegou ao palácio, trazida por um mensageiro cansado da viagem, a reação de Davi foi surpreendente e fria. Ele ouviu o relato com um semblante rígido, como se já esperasse cada palavra. O mensageiro explicou que a batalha havia sido dura, que alguns soldados tinham caído, e entre eles estava Urias. Davi apenas respondeu: "Não se preocupe com isso. A espada consome a todos." Era como se tentasse tratar uma vida perdida como algo comum, como parte inevitável da guerra. Mas por trás daquela frase curta havia muito mais. A tentativa de esconder a culpa, de justificar para si mesmo uma escolha que não podia ser desfeita. Ao mensageiro, suas palavras pareciam apenas uma ordem para seguir em frente. Mas para Davi, aquele momento deixava claro quanto seu coração havia mudado desde o início de toda a situação. Ele não reagiu com tristeza, não demonstrou dor, não mostrou arrependimento. Sua resposta foi calculada, distante, quase indiferente.
Depois que o mensageiro saiu, o silêncio tomou o palácio novamente. Um silêncio diferente daquele das primeiras noites, mais pesado, mais profundo, quase sufocante. Davi estava sozinho com sua decisão. Embora sua expressão não revelasse nada, dentro dele começava a surgir uma sombra que o acompanharia por muito tempo. A morte de Urias não apenas encerrava a vida de um homem íntegro. Ela também marcava o ponto em que Davi cruzou um limite que jamais deveria ter sido tocado. E, mesmo tentando agir com frieza, nada apagaria o fato de que ele havia escolhido esse caminho, e que essa escolha teria consequências que ainda estavam por vir.